Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho falar-vos da criminalidade das últimas 24 a 48 horas. Isto são 3 casos dos últimos 2 dias que têm tamanha violência envolvida, pelo menos 2 deles, que isto nem parece Portugal, ou pelo menos não parece Portugal de há 10, 15 anos atrás, porque infelizmente estes casos nos dias de hoje parecem ser normais. Vamos ver, meus caros, estas notícias e falar um bocadinho sobre o assunto, dar também aquele que é o meu parecer sobre o que tem acontecido e, sinceramente, eu acho que vocês conseguem prever algumas das coisas que eu vou dizer. Não há muito a acrescentar àquilo que vocês provavelmente conseguem prever, mas pelo menos ficam informados da bandalheira de segurança que este país tem enfrentado. Vamos ver, meus caros, estas notícias, onde temos: assaltaram loja de desporto em Santo Tirso e fuga foi filmada de uma esplanada. Pelo menos 4 indivíduos assaltaram ao início da tarde de terça-feira a loja Bazar Desportivo situada no movimentado Largo Coronel Batista Coelho, no centro de Santo Tirso. A fuga do grupo foi registada a partir de uma esplanada num vídeo que está a circular nas redes sociais. Meus caros, agora vocês podem dizer: bom, mas isso foi um assalto e assaltos toda a vida aconteceram e tudo mais. Sabem o que é que eu acho que é peculiar neste caso em específico? Ser num largo tão movimentado e ser em plena luz do dia numa terça-feira. O que eu começo a achar neste momento não é o assalto em si, que tenha tido uma tamanha violência, que tenha sido uma coisa completamente anormal, quer dizer, é sempre anormal, é um assalto, é um crime, estamos a falar de um crime, mas o que é facto é que este é peculiar porque foi em plena luz do dia num largo movimentado. Meus caros, isto não é normal em Portugal. Nós não podemos fingir que isto foi um mero assalto nas circunstâncias em que ele foi tido, porque uma coisa é ver um assalto à meio da noite num sítio completamente às escuras, sem câmaras de vigilância, sem nada. Outra coisa completamente diferente é estes senhores avançarem para um assalto num lado oposto de uma rua onde há uma esplanada e onde inclusive este assalto foi gravado. A fuga foi gravada. E portanto, estamos a falar de um largo movimentado em plena luz do dia numa terça-feira. Estamos a falar de uma coisa completamente inacreditável e surreal, sinceramente, e este é apenas um dos casos, porque é como eu vos digo, isto piora, neste vídeo ainda, isto vai piorar bastante na manhã do dia de hoje, porque foi um homem baleado na Amadora. Vamos ver, meus caros, este segundo caso que eu acho que não teve o ênfase necessário nos meios de comunicação social e que eu acho que era preciso ser tido em conta. Gangue armado sequestra homem e ameaça grávida em Lisboa. Procurada a ligação ao primeiro comando da capital brasileiro. 6 homens encapuçados e com armas de fogo sequestraram um homem pouco depois da 1 da tarde desta terça-feira na rua Sarmento de Beiros, em Lisboa. O grupo é responsável por ter forçado a entrada na casa de uma mulher grávida em fim de gestação, levando a que a vítima pedisse internamento hospitalar. Meus caros, mais uma vez digo, outro caso, 1 da tarde, plena terça-feira, rua Sarmento de Beiros, em plena Lisboa, nada se passa e há um sequestro onde uma pessoa é levada e uma grávida é ameaçada de tal forma que ainda teve que pedir internamento hospitalar. Meus caros, isto é completamente surreal. Se alguém me obrigasse a escolher o país onde isto aconteceu, diziam-me assim: bom, tens aqui este caso, agora tenta adivinhar em que país é que isto aconteceu. Meus caros, eu há 10, 15 anos atrás, isto acontecer em Portugal não era só uma exceção, era uma alarvidade, era uma coisa completamente surreal. Neste momento parece que já é prática comum. Pelos vistos estamos a falar de uma coisa que acontece com regularidade e que já não choca ninguém, porque nem os meios de comunicação social quiseram mostrar isto. Portanto, das duas uma, ou acharam que isto não daria audiências suficientes e portanto não fizeram grandes capas de jornais e aberturas de jornais sobre este tema porque já consideram que é normal, ou ainda mais grave a segunda opção, que é tentaram esconder isto de forma a não mostrar determinadas partes da criminalidade que eu acho que são alarvidades completas neste país. Portanto, meus caros, isto é completamente inacreditável. Estamos a falar de uma terça-feira, plena luz do dia, em Lisboa, zonas movimentadas, já ninguém quer saber. Estas pessoas agem com tamanha impunidade que é uma coisa completamente inacreditável. E eu acho que isto descreve de forma perfeita aquilo em que se está a transformar o nosso país. Mas vamos ver este último, porque este, sinceramente, é ainda mais inacreditável que os últimos 2. O incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, junto ao estádio do Estrela da Amadora, na Reboleira. Ora, o que é que aconteceu? O alerta terá sido dado pelas 10h10 desta quarta-feira, junto à Avenida 11 de Setembro, na Amadora. O suspeito fugiu do local num motociclo e permanece em fuga. Segundo a informação da PSP, contactada pelo SAP 24, a vítima atingida é um homem de 40 anos que terá morrido no local. Para vocês terem uma noção, basicamente do que se passou foi: este homem foi atingido com 3 tiros na cabeça, ainda foi assistido no local e acabou por falecer. Portanto, basicamente tivemos uma execução às 10 da manhã. Meus caros, eu não sei o que mais é que é preciso para que alguém nas
televisões portuguesas começa a dizer: não, este país tem um problema de segurança. Não, nós precisamos de tratar do que anda a acontecer em Portugal. Não, o Chega tem razão. Há alguém que começa a dizer alguma coisa nas televisões portuguesas, que começa a gerar alguma forma de legitimidade do ponto de vista de legislação, e que parem, por amor de Deus, de sempre que alguém, por exemplo do governo, começa a legislar na direção de que haja maior segurança no país, se começa a dizer que Portugal é um país seguro e que continua no top dos países mais seguros do mundo. Meus caros, os países a nível europeu tendencialmente são todos dos países mais seguros do mundo, o que diz bola sobre a evolução da insegurança em Portugal. Portanto, meus caros, se nós continuamos a ser dos países mais seguros do mundo, sim, eventualmente, não duvido que isso até seja verdade, mas os países europeus são por si só dos países mais seguros do mundo e, portanto, nós dizermos isto de forma constante dá a sensação que só temos que nos preocupar com a segurança em Portugal quando sairmos deste ranking, quase como se o ranking, que ainda para mais estamos a falar do Global Peace Index, que engloba determinadas variáveis que nada dizem sobre a segurança em Portugal, porque há muitas variáveis que não têm nada a ver connosco. Falo, por exemplo, do envolvimento direto em guerras, falo, por exemplo, de conflitos internos, nomeadamente guerras civis, falo em baixas nesses conflitos, falo na quantidade de armas per capita em Portugal. Isto diz zero sobre a evolução da segurança em Portugal, sobre a evolução da insegurança em Portugal, no caso. E, portanto, isto parece ser o novo normal. E eu pergunto, quantas vezes é que terão que dizer nas televisões portuguesas que isto é um país seguro, com a quantidade de acontecimentos que nós temos diariamente desta bandalheira de país a que chegamos? É a pergunta que fica no ar. Isto são apenas 3 casos das últimas 24 a 48 horas. E se quiserem estar mais informados sobre o assunto, têm, por exemplo, uma página chamada Politicamente Incensurável, que eu cito várias vezes por causa da qualidade do trabalho que eu considero que fazem por lá, e vejam a quantidade de casos que nós tivemos desde que começou 2025. Essa página fez questão de juntar todos os casos, juntar casos nomeadamente de esfaqueamento, de assaltos, de violações, de óbitos, nomeadamente de homicídios e tudo mais, e essa página juntou todos os casos e todas as vítimas que nós já tivemos desde que começou 2025. Esta página é no Instagram, sugiro que sigam, e esta página mostra basicamente que temos uma alarvidade de casos desde que começou 2025, e eu espero sinceramente, e deixo o apelo ao dono da página, que façam uma soma diária, se tiver como, obviamente que isto é um trabalho que é difícil de fazer ao longo de um ano, ainda para mais porque estamos num país em que a criminalidade tem estado a subir e toda a gente diz que ela não existe, que é uma coisa inacreditável. Mas deixo o desafio até à página, somem todos os casos, que é para no final do próximo ano conseguirmos comparar os casos dessa mesma soma com os casos do Razi, para perceber pelo menos se estamos próximos da verdade, para perceber pelo menos se o Razi mostra verdadeiramente o que tem acontecido, e para perceber porque é que estas pessoas insistem em dizer que Portugal é um país seguro quando temos este tipo de bandalheiras a acontecer. E também é por isso que Pedro Nuno Santos começa a virar ao centro. É por causa disto mesmo, que ninguém pense que é por outra razão, porque as pessoas já vivenciam diariamente a criminalidade em Portugal a subir. Nós já temos gangues enormes em Portugal. Nós temos aumentos de criminalidade, nomeadamente associada à imigração ilegal, com aumentos inacreditáveis de mais de 100%. Estamos a falar de aumentos completamente inacreditáveis, de um legado deixado pelo Partido Socialista, que ainda agora se propõe para resolver os problemas. Meus caros, eu sinceramente não tenho muito mais a acrescentar sobre o vídeo de hoje, mas que uma coisa fique clara e que eu acho que é importante. Portugal já não é um país seguro. O país que nós tínhamos há 10, 15 anos acabou, e espero sinceramente que as pessoas, com isto em mente, comecem a votar em consciência e que os governantes comecem a agir em conformidade com a atual situação do país. E que pare de se dizer que isto são sensações no país, que rixas que envolvam 7 homens na zona do Martim Moniz com facas são sensações, que uma execução às 10 da manhã de uma quarta-feira são sensações, que um rapto e o sequestro de uma pessoa e que aliás a ameaça de uma grávida são sensações, e que paremos de chamar sensações a realidades, que parem de gozar com a cara das pessoas e que pelo menos mostrem às pessoas o país real nas notícias, porque eu admito que haja pessoas que por terem uma realidade diferente e por viverem numa zona do país diferente, que possam dizer que não reconhecem esse aumento de criminalidade. Agora, parem de explicar à pessoa comum que vivencia estes acontecimentos diariamente o que é que ela deve ou não sentir, como é que ela deve ou não votar, como é que ela deve ou não reagir a este tipo de situações, porque sinceramente isto parece ser o novo normal de Portugal, e Portugal, pelo menos 5 anos, Portugal deixou de ser um país seguro. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, subscrevam o canal, já ultrapassámos os 23 mil subscritores, muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação.
E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.